Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Meu povo, muito feliz por estar trazendo esse tipo de vídeo aqui novamente. Vai começar a temporada de 2024, Bahia e Jequié amanhã na Fonte Nova, marca a estreia do tricolor no ano de 2024. E no vídeo de hoje eu vou tentar trazer informações, provável time para vocês, jogador que deve ficar de fora, jogador que deve entrar nesse grupo, além, claro, de falar sobre o Sidney, que novamente, como a gente já trouxe aqui, foi muito elogiado lá em Manchester pelo Rogério Ceni, e também falar algumas informações do Jequié, que é o adversário da noite dessa quarta-feira. Antes da gente começar o vídeo, como já é de costume, quero pedir aqui para vocês deixar o like para fortalecer aqui embaixo, não se esquece, se você gosta do conteúdo, e que também se inscreva, principalmente se inscrever. É muito importante porque a gente está chegando a 1000 inscritos e cada apoio aqui, cada inscriçãozinha é muito importante para o nosso projeto. Então, se você gostar aqui do conteúdo, se inscreve no canal. Não se esquece e nos ajuda, por favor, tá? É de graça e não custa nada. Bom, meu povo, vamos lá começar esse vídeo falando sobre os jogadores, né, que devem atuar nessa quarta-feira. O Bahia deve entrar com uma equipe bastante jovem na Fonte Nova para essa estreia de campeonato baiano. Um jogador que poderia dar um pouco mais de experiência, um jogador mais velho, com qualidade até também, porque não, para o campeonato, vai ficar de fora. Léo Cittadini, que chegou no meio do ano passado para repor a saída do Daniel, jogador que veio com uma expectativa por conta dos títulos, da bagagem que teve lá no Atlético, mas sua condição física não deixou ele atuar por muito tempo, ou praticamente ele não chegou a atuar. O Cittadini, logo que chegou, teve uma lesão, depois que voltou não conseguia jogar por conta das dores, fez um processo de recuperação física durante as férias, mas que não foi o suficiente. Ele ainda está em processo de recuperação física e por isso não vai jogar o jogo de amanhã contra o Jequié. Uma pena, porque é um jogador que poderia ser importante, tendo em vista que a maioria dos jogadores que vão jogar são garotos, são jovens também. Ter um jogador como ele acho que é importante para dar um pouco mais de equilíbrio para o time, qualidade também, com a bola nos pés é um bom jogador, mas a questão física dele acaba impedindo. O Cittadini, que ficou em Salvador, inclusive, para jogar o Campeonato Baiano, para buscar ter mais oportunidades, para buscar ter mais ritmo de jogo, por isso não participou da pré-temporada lá, mas, enfim, já perde essa estreia de Campeonato Baiano. Ele, quem sabe, pode estar no próximo jogo, mas já é de desfalque para esse time do Rogério Ferreira. Outros jogadores que devem atuar, os que chegaram de Manchester, Adriel, o André, o Marcos Vitor e o Caio Roque devem fazer parte desse time também. Alguns jogadores importantes do Sub-20 também devem entregar essa equipe. O próprio Roger, que é uma joia do clube, está treinando com o grupo e pode ser que apareça entre os titulares. Tem o Paulo Souto, que é neto do governador Paulo Souto, ex-governador daqui do estado também. Tem o Jota, meio-campista, que veio da base do Palmeiras, que ele faz parte do Sub-20, estava lesionado, não participou da Copinha e deve também se juntar ao grupo. Tem o Everton, que já, enfim, a torcida já conhece. Em 2022 ele passou aqui pelo Bahia, disputou a Série B, teve algumas oportunidades, também teve oportunidades em 2023, no início do Campeonato Baiano, mas depois foi emprestado para o Londrina, mas deve voltar, já está aqui treinando em Salvador também junto com o grupo e deve jogar essas primeiras partidas do Campeonato Baiano como referência, como camisa 9. Acho importante ter um jogador como ele, já experimentado no profissional, né, com bagagem, para disputar com os zagueiros do Jequié, que é um time muito experiente. Eu vou falar mais um pouco à frente, mas já adianto que é uma equipe extremamente experiente e velha. Então, ter um jogador como ele pode ser importante para disputar ali com os zagueiros. É isso. Na zaga, a base que voltou para Salvador deve ser titular nos dois jogos. O Adriel, o André, o Marcos Vitor e o Caio Roque. E a outra composição, o outro zagueiro, deve ser o Marcelo. O Marcelo é jogador da base do Bahia, já tem alguns anos de base. É zagueiro canhoto, participou da Copinha, inclusive, como titular nos 3 jogos que o Bahia fez e deve fazer a linha defensiva com os outros. A princípio, eu acho que esse time pode dificultar o jogo contra o Jequié. Eu não acho que é um jogo para a gente criar expectativas, para a gente criar uma expectativa de vencer e de vencer bem. Eu sei que o adversário é um adversário frágil, que acaba de voltar para a primeira divisão do estadual. Eu sei que o nível é muito abaixo, mas, cara, a gente está falando de muitos garotos que estão recebendo a primeira oportunidade de jogar em Salvador, na Fonte Nova, como profissional. As 2 últimas partidas que o Bahia fez com o time Sub-20 no Campeonato Baiano foi aquele jogo contra o Doce Mel, foi o primeiro que o Bahia venceu por 1-0 jogando fora de casa, e o segundo contra o Itabuna, lá no sul do estado, a gente tomou 4-0. Então, assim, não acho que é para o torcedor criar uma expectativa de que o Bahia vai ganhar bem, que vai golear, mas acho que dá para ganhar sim.
principalmente pela linha defensiva. O Bahia tem uma linha defensiva experiente em questão de minutagem mesmo, porque todos os jogadores têm idade um pouco abaixo, mas tirando o Marcelo, o André, o Caio Roque, o Marcos Vitor e o próprio Adriel são jogadores já experimentados no profissional, com larga experiência, que podem ajudar também, além do Diego Rosa e do Everton. Acho que o Bahia consegue vencer, porque o adversário do outro lado, como eu falei, é muito frágil, é um time muito fraco, mas é um time muito experiente. E se o Bahia não souber lidar com isso, pode dificultar o jogo com toda a certeza do mundo e pode fazer uma partida mais abaixo. O Bahia na Copinha fez uma campanha muito ruim. Eu trouxe aqui no canal a minha análise, o meu comentário a respeito. O Rogério ficou devendo muito, esse time do Rogério. Esperava muito mais, principalmente por conta dos adversários. O Bahia teve como adversário na primeira fase o Bragantino, teve o Joinville e o Atlético Guaratinguetá. E o Bahia não conseguiu sequer ganhar uma partida. Então, olho nesses garotos que, como eu falei também naquele vídeo, não acho que todos são ruins, que a base do Bahia precisa ser reformulada do zero. Acho que tem muitas promessas nesse time. O próprio Sidney, que está lá em Manchester, fez parte da Copinha também. O próprio Roger. Acho que tem jogadores que dá para ser lapidados, que dá para a gente conseguir ter rendimento no futuro, no profissional, mas precisa de paciência. E para esse jogo também, o torcedor vai precisar de paciência. Afinal, são garotos, são jogadores que estão recebendo a primeira oportunidade no estadual dentro de casa e que a pressão pode cair sim, o peso da camisa do Bahia pode cair. Mas é um teste interessante para a gente ver como esses garotos vão se sair nesse ambiente. Muita expectativa mesmo para ver alguns jogadores, inclusive o Roger, jogador que eu gosto muito, que eu acho que tem muito futuro com a camisa do Bahia, jogador de 2007, muito novo ainda, e que deve fazer, espero eu, a sua primeira partida como titular, começando como titular na Fonte Nova em um jogo profissional. Vamos acompanhar, vamos torcer, mas lembrando, são garotos, vão errar mais do que o normal, o jogo não vai ser fácil, deve ser um jogo difícil de assistir, um jogo truncado mesmo, por conta da qualidade questionável do adversário, a questão física também, deve ser um jogo mais truncado, um jogo mais feio de se assistir, mas enfim, vamos lá e vamos torcer para que o Bahia consiga pelo menos empatar esse jogo, consiga vencer, mas que não perca a partida. Seria interessante a gente manter já uma gordurinha logo no início, para não ter problemas depois em questão ali de colocação, né? Lembrando que no Campeonato Baiano, as vantagens de se jogar em casa e fora contam muito, principalmente pelos campos do interior. Então, vamos lá. Agora a gente fala sobre o Jequié. Eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco mais sobre esse time. Como eu falei também na minha análise aqui, é um time basicamente com a idade muito avançada, com muitos jogadores experientes. Isso pode fazer a diferença. Afinal, são jogadores que já jogam há bastante tempo, estão treinando já há muito tempo. A questão física pode impactar aí, se bem que também o time sub-20 estava treinando para a Copinha, mas a gente sabe que não é o mesmo nível. Quando a gente chega no profissional, o nível é completamente diferente, o nível técnico, de embate também, físico, o jogo é muito mais acelerado e vamos ver como é que esses caras vão sentir. Figuras carimbadas a gente tem dois, eu acho que o torcedor baiano deve lembrar mais do Arthur Carroculé, que foi formado pela base do rival, também teve algumas passagens interessantes pelo interior do estado, a última pelo Bahia de Feira, e o Fábio Gama, jogador que estava naquele time do Bahia que foi finalista da Copa São Paulo em 2011, que perdeu o título para o Flamengo. Ele, depois de rodar por muitos clubes do Brasil e até do exterior, deve jogar, né, o jogo contra o Bahia. Ele faz parte do time do Jequié para essa temporada de 2024. É isso, meu povo, tá falado aqui com vocês. A gente destrinchou tudo para esse jogo de amanhã. Tava com muita saudade de fazer vídeo de pré-jogo, porque eu gosto muito. Vai ter vídeo aqui também de pós-jogo dessa partida contra o Jequié na quinta-feira, afinal o jogo é 9h30 da noite e eu não vou gravar e não vou soltar esse vídeo aqui meia-noite para vocês, que eu tenho certeza que ninguém vai assistir. Mas na quinta-feira, logo cedo, 6 horas, deve ter o vídeo do pós-jogo contra o Jequié, falando tudo da partida, tudo que aconteceu. Deixa seu like aqui, não se esquece, e antes de acabar o vídeo, se inscreve no canal, pelo amor de Deus, para que a gente chegue a 1000 inscritos logo. Conto muito com o teu apoio e até o próximo vídeo, quinta-feira, o vídeo de pós-jogo contra o Jequié, se nada muito mirabolante acontecer entre esse tempo. Até o próximo vídeo.